Olá pessoal, meu nome é Matheus, meu orientador é o professor Jorge, meu co-orientador é o professor Renato, e hoje estou trazendo aqui meu pitch parcial do meu POC 2, cujo tema é monitoramento de uso de terra em larga escala utilizando inteligência artificial. Bom, partindo da motivação, né, por que monitorar o uso de terra? O desmatamento e o uso indevido de terra eles vem crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo, o que preocupa, né, especialistas da área. Aqui um exemplo do Brasil, o desmatamento a partir do sistema de alerta de desmatamento do Amazon, em fevereiro foi o maior nos últimos 16 anos. E o acumulado de janeiro a fevereiro foi o segundo maior, perdendo somente do ano passado. Aqui a gente também tem algumas imagens do relatório anual do desmatamento no Brasil de 2021. E a gente pode ver que o Pará foi o primeiro aí, em questão de perda de hectares área. E a gente pode ver que a Amazônia, Cerrado e a Caatinga são os principais biomas que têm desmatamento. Então, especialmente por conta que o novo Código Florestal aí decretou anistia para desmatamentos anteriores a 2008, é muito importante a gente entender como que se dá, né, esse uso de terra para a gente poder atuar em cima. Então, bom, uma vez que é importante monitorar, como fazer isso? Uma das maneiras é a partir de imagens de satélites, que a gente possui um grande volume de dados de diversos satélites que tem por aí. E esse em várias resoluções e tudo mais. O objetivo passa a ser, portanto, processar essa massa enorme de dados para a gente gerar, por exemplo, mapas temáticos, que são mapas onde a gente vai conseguir visualizar esse uso de terra. Para isso, né, a gente tem um crescente uso de técnicas de aprendizado de máquina, mas um grande problema, que é o que a gente vai atuar aqui nesse POC 2, é a dificuldade de gerar esse mapa temático para treinamento. É uma tarefa muito difícil, geralmente as imagens são muito grandes e cada pixel vale muita coisa. Por exemplo, um pixel pode ser 500 metros, 1 quilômetro, e fazer para cada pixel fazer isso à mão acaba sendo um trabalho muito moroso, muito difícil. Então se estudam cada vez mais técnicas que usem poucos dados para fazer esse treinamento, que é o que a gente vai trabalhar. No geral, o objetivo, portanto, desse trabalho é a gente avaliar essas estratégias para gerar esses modelos que consigam gerar mapas temáticos a partir de imagens de satélite utilizando inteligência artificial. Junto também a gente quer avaliar as características tanto da área de sensoramento remoto quanto dos dados. No POC 1, a gente avaliou a segmentação semântica padrão, digamos assim, aprendizado supervisionado, avaliamos dados, melhores práticas e fizemos um levantamento das principais técnicas. Agora, nesse POC 2, a gente vai trabalhar com Few Shot Learning, que é essa estratégia de trabalhar com poucos dados, com foco em segmentação semântica. A gente vai fazer um levantamento também dos datasets que a gente pode usar de assessoramento remoto e fazer um levantamento dos principais métodos do estado da arte e fazer uma comparação entre eles. Rapidinho falando sobre o Few Shot, a ideia dele é que a gente tenha esse query set, esse conjunto que a gente quer predizer, só que a gente só tem esse support set, que são um conjunto N de classes, nesse caso 3, e poucos shots, né? Cada shot quantas imagens a gente tem da classe que a gente quer, nesse caso K igual a 2, e a gente só tem isso e a gente gostaria de predizer o query set. Num modelo normal, né, de aprendizado supervisionado, deep learning, etc., isso seria muito complicado porque a gente tem poucas imagens. Mas aí vem diversas estratégias, como um exemplo, uma estratégia de meta-learning, onde a gente vai aprender numa outra tarefa que a gente tenha mais dados, que no caso é predizer passarinhos. No mesmo esquema, tá? A gente vai passar um conjunto de suporte, um conjunto de query, mas a gente tem vários dados e a ideia é a gente ser generalista o suficiente para poder predizer para a nossa tarefa dos cachorrinhos, né? Então, tem várias maneiras de atuar com o Few Shot. Uma delas é o Data Augmentation, que a gente tem poucos dados, então vamos tentar aumentar eles, rodando, mudando cor, etc., para a gente ter mais dados para poder treinar. Se isso não for possível por uma série de fatores, a gente pode tentar Transfer Learning, que é rodar uma rede, né, num dataset que a gente tenha mais dados e transferir esses pesos aprendidos para a nossa tarefa que a gente quer. É claro que às vezes o gap entre a tarefa que a gente quer e os dados que a gente tem é grande, de forma que a gente não consegue transferir diretamente. Então a gente passa uma estratégia de meta-learning, que é a gente tentar ser generalista com outros dados, para a gente então, com outras tasks, né, aprendendo outras coisas, mas que a gente consiga utilizar esse conhecimento para uma tarefa que a gente quer. E é claro, também existe o Multimodal Learning, que é você usar outras fontes além da própria imagem, né, como áudio, texto, vídeo, etc. Então, bom, aqui são os artigos que a gente escolheu para fazer essa análise. O primeiro, né, que servindo de baseline, é o One Shot Learning for Semantic Segmentation. Foi o primeiro que trabalhou com segmentação semântica e Few Shot. Ele trabalha tanto com o One Shot e o Few Shot. E aqui eu pus até um diagrama de como é que funciona. A ideia é você pegar essas features do seu suporte e aplicar essas features na sua query.
e de forma que você consiga ter uma imagem, uma máscara que realce, né, o objeto que você quer. Aí depois tem a PANet, que trabalhou com a ideia de prototypes, que são representações dessas features, e você fazer o alignment delas, que é uma estratégia parecida com um KNN, assim, de você ver quão próximo as features da sua query estão perto desses prototypes. Tem a Simple Sbera, que trabalhou com a estratégia de Weight Transformer, parecido com de Transformers mesmo, de Multi-Head Attention, etc. Mas eles também propuseram de você treinar seu encoder e decoder separado e depois só treinar o meta-learning. Eles tiveram melhores resultados assim. Também tem esse aqui do paper que até do pessoal do UFMG, de você trabalhar com estratégias de tarefas auxiliares. Então você vai treinar a rotação que você fez na imagem, ou dividir elas e treinar e descobrir a ordem, etc. E você treina para descobrir essa ordem, e aí depois você pega esse extrator de features e passa para uma tarefa de segmentação. Por fim, tem esse aqui, o Semi-Supervised Constructive Learning para Feelshot e sensoriamento remoto. É um dos poucos papers que trabalham com sensoriamento remoto nessa área, e ele combina várias estratégias. Ele combina a questão dos prototypes, mas ele também usa imagens extras para gerar uma estratégia de superpixel para você treinar as features de background, as features que você não está olhando a priori, para você melhorar o treinamento, e utilizando Constructive Learning também. Então, bom, os próximos passos aí são continuar a implementação dessas redes, né? Já comecei a trabalhar com elas. A gente algumas têm código aberto, outras não, mas implementar elas para a gente poder testar, definir quais datasets serão utilizados também e fazer o treinamento e a avaliação desses dados. Aqui estão algumas principais referências da apresentação e é isso, pessoal. Muito obrigado.